Olá, boa noite a todos e todas. Estamos começando o quarto, último plantão da disciplina de Fisiologia do Exercício e Câncer, do curso de especialização em Fisiologia Clínica do Exercício, da Universidade Federal de São Carlos. Eu, professor Roberto, juntamente com o professor Fabrício Voltarelli, somos os responsáveis por essa disciplina. E hoje, baseado na nossa programação, dentro do plano de ensino de vocês, a gente vai fazer um roteiro um tantinho diferente dos outros plantões, né? Nos outros plantões a gente fez as abordagens relacionadas ao e-book, né? As unidades 1, 2 e 3, fazendo uma contextualização histórica, epidêmica, a gênese sobre o câncer, efeitos do exercício no sistema imunológico, tanto agudo quanto do treinamento físico, do exercício crônico. E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui. Não apenas da nossa história, mas também eu convidei a Karen para participar dessa conversa conosco, que a Karen, ela passou por esse procedimento, ela viveu a patologia que a gente está investigando, está intervindo, então quem melhor que ela para contar um pouquinho dessa trajetória de vida que ela teve para compartilhar conosco esse conhecimento, né? Então, Karen, eu gostaria que você aparecesse aí para a gente, desse um oi. Inicialmente, eu gostaria de te agradecer por prontamente aceitar esse convite. Fiquei muito feliz de você ter aceitado. A gente identificou, Karen, em você rapidamente uma pessoa lutadora, batalhadora, que não teve vergonha, não se escondeu, certo? A gente, tanto eu quanto o Fabrício ele gosta de investigar as redes sociais, aí ele foi atrás da sua, do Instagram, viu algumas postagens, a gente percebeu que você é uma pessoa muito interessada, foi muito atrás daquilo que te deixou curiosa, né, para sanar algumas dúvidas, fez pergunta, participou de todos os plantões, participou da aula, enfim, a gente está muito feliz dessa sua participação e disponibilidade de poder compartilhar um pouquinho do que você viveu, né, um pouquinho da sua experiência conosco, tá bem? Eu é que agradeço, professor. Claro que sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem é a Karen? Eu não falei o seu sobrenome com medo de errar, tá? Mas fica à vontade. Bom, meu nome é Karen Girsic, eu tenho 54 anos, eu sou de Santo André, São Paulo, e até um tempinho atrás, até uns 5 anos atrás, eu era publicitária, eu trabalhava na área de comunicação. Quando eu fiz 50 anos, né, hoje eu estou com 54, eu resolvi dar uma guinada na minha vida. Eu queria mudar, queria fazer algo diferente, eu estava cansada da área da publicidade. Na verdade, assim, eu não via muito essa questão do propósito, sabe? Essa questão de você fazer a diferença na vida de alguém, das pessoas. Eu não conseguia ver essa proximidade, sabe? Então, era muito aquela coisa, aquela loucura, né? Que eu trabalhava em uma agência de comunicação, então era uma loucura vir à noite, enfim. E aí, como eu gostava muito de esportes, né? Eu fiz triatlon, sempre nadei, fazia travessias, enfim, sempre gostei de esportes. Aí eu falei, bom, quero conhecer um pouco mais o funcionamento do corpo humano, então eu vou fazer algo que eu tenho interesse, que era educação física. Só que nos primeiros anos de educação física, eu já percebi que eu me apaixonei por uma área, né, a fisiologia clínica do exercício, porque eu percebi que a educação física ela não estaria só voltada para o esporte, para o fitness e também para a recreação. Ela estaria voltada também para a saúde, né? Isso eu descobri nos primeiros semestres, né, da faculdade. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria fazer fisiologia, né?
mais do que tudo. Então, eu fui fazer alguns cursos, enfim, e comecei a me aprofundar em envelhecimento, né? Que era uma área que me interessava bastante. Em função dos meus pais, né? Essa questão da autonomia, né? Vamos dizer, os efeitos do envelhecimento. Então, eu estava caminhando nessa área mesmo. E eu fui, no ano passado, eu iniciei um estágio no Celafisques, que é um centro de estudos, do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. E eu queria me formar em pesquisadora, né? Então, eu comecei a descobrir essa área acadêmica, enfim. Só que no último ano, no último dia de 2020, né, dia 31, eu estava fazendo os meus exames de rotina, né? Bem no meio da pandemia, os convênios não queriam liberar, enfim. Pessoal, fica em casa, né? Espera passar esse período. Mas eu sou uma pessoa que prezo muito pela saúde, né? Todos os anos eu faço meu check-up anual. Então, eu não ia pular esse ano. Resolvi fazer. E o médico, o radiologista, ele identificou que eu tinha um linfonodo aumentado na axila. E é uma coisa estranha, porque na mamografia não apareceu nada, na ultrassonografia de mamas também não. E aí ele identificou esse linfonodo. Ele falou, olha, pode ser alguma coisa, pode não ser nada, porque o sistema imune, ele é um alerta do sistema imune. Como eu tinha feito uma cirurgia no dente, então poderia ser, talvez, algum reflexo disso. Então, não estava preocupada, né? Só que aí ele classificou a imagem como BIRADS 4, e uma classificação de 0 a 6, né? As imagens são classificadas de 0 a 6. E o 4 já é algo que, vamos dizer, você tem que ter uma intervenção aí de um procedimento de biópsia. Então, eu voltei com o meu ginecologista, ele me encaminhou para um mastologista, o mastologista pediu para eu refazer o exame. E o segundo radiologista, ele reclassificou como 3 o BIRADS, né? Então, para ele, não era nada importante. Mas o meu mastologista falou, não, vamos tirar a dúvida, né? Vamos fazer a biópsia e aí a gente vê realmente o que está acontecendo. E eu estava muito tranquila, assim, muito... Eu fui fiz a biópsia da mama e da axila, né? Das duas mamas e da axila. E estava muito tranquila. E meu médico saiu de férias. Eu recebi o exame e nem abri, né? Na verdade, eu fui abrir um dia antes da consulta, quando ele retornava, né? E aí, quando eu abri, eu vi, né? Estava escrito carcinoma infiltrando, não, carcinoma em metástase infiltrando o linfonodo. Aí eu pensei, né? Eu falei, carcinoma é câncer, né? E em metástase, eu falei, já está no corpo inteiro, né? Tá, já afetou todos os órgãos. Então, eu entrei em pânico. Aí eu liguei para minha irmã é médica, né? Minha irmã caçula, nós somos em 4 irmãs, minha irmã caçula é médica. Mandei para ela os exames, ela já me ligou chorando, né? Como é que isso pode acontecer, né? Então, a primeira coisa que você pensa é, por que eu, né? Eu me cuido, né? Eu faço esporte, sou uma pessoa ativa, né? Então, tantas coisas, assim, que passaram pela minha cabeça que... E aí, eu tenho uma prima minha que é
oncologista pediatra, e aí eu liguei para ela, e foi ela que me acalmou, né, de uma certa forma. Ela falou: olha, Karen, ele está escrito aqui carcinoma e metástase e tal, mas não quer dizer que ele já se espalhou pelo corpo inteiro. O que os médicos vão fazer é pedir vários exames, que a gente chama de exames de estadiamento, quer dizer, para ver se outros órgãos foram atingidos. A princípio, um câncer da mama, porque foram encontradas células da mama, né, no linfonodo axilar, e então eles vão verificar se realmente outros órgãos importantes foram afetados. Então, eu fiz cintilografia, eu fiz ressonância de mamas, fiz de abdômen, enfim, vários exames, e nenhum consegui identificar a localização do meu câncer na mama, né? Fiz outra biópsia, fiz vários exames, só o PET scan no final, que é um exame de outro tipo de contraste, e conseguiu identificar a localização, né? Então, eles chamam de câncer oculto, né? Prendi essa. Bom, então, eu acho que existiu esse período, acho que o período mais crítico e mais desafiador para mim foi o período do entendimento, quer dizer, qual que era a extensão, né, desse câncer, se ele já tinha afetado outros órgãos, qual estágio que estava esse câncer, né, se eu tinha, quais eram as minhas chances, quais seriam os tratamentos, né? Então, entre o diagnóstico, que foi em março do ano passado, até o início da quimioterapia, foram 2 meses. Então, foram 3 meses até o diagnóstico e mais 2 meses até o início da quimio. Então, eu já estava ficando desesperada, porque eu estava achando que o negócio já estava tomando uma proporção, entendeu? Assim, se espalhando, né? Porque a minha prima tinha comentado comigo: olha, a quimioterapia ela vai te dar uma proteção, ela vai ajudar a conter, né, este câncer, não ajudar para que ele não se alastre, para que ele diminua. Então, quando você iniciar a quimioterapia, você vai ficar mais tranquila. E realmente foi a partir do início da quimioterapia que eu comecei a realmente a ter forças e ter, assim, a garra, a fé, buscar, vamos dizer, essa força interior para conseguir passar pelo tratamento. Então, iniciar a batalha, né? Então, vamos ter a quimioterapia primeiro, foram quase 6 meses, depois eu passei pela cirurgia, e aí eu passei pela radioterapia. Agora estou na fase da hormonioterapia, né? A hormonioterapia, no meu caso, é para evitar a produção de hormônios, né? Então, estou tomando Aromazin, vou tomar aí por uns 5 anos. Então, assim, durante todo esse processo, eu tive, assim, vários desafios, né? A quimioterapia, ela foi a parte mais complicada, realmente, do processo. Você tem eu fiz 4 quimioterapias que eles chamam de vermelhas, né, por causa da cor do medicamento, e foram 12 brancas. Você fala assim, a vermelha é mais agressiva que a branca. Na verdade, elas têm características diferentes e assim, a agressividade, tanto a vermelha quanto a branca, ela tem essa agressividade. Engraçado que na vermelha eu estava bem, eu ainda fazia atividade física, eu estava bem,
apesar do cabelo cair, né? Eu até fiz micropigmentação na sobrancelha 15 dias antes de começar a quimioterapia, porque meu medo não era os cabelos caírem, era a sobrancelha mesmo. Então eu achei que eu ia ficar com uma cara estranha sem sobrancelha. Então eu fiz a micropigmentação. E aí os cabelos começaram a cair, eu tinha um cabelo comprido, vocês acho que viram a minha foto, eu tinha um cabelo comprido, aí eu resolvi cortar mais curto, e aí cortei mais curto ainda, só que chegou uma hora que eu não conseguia deitar a cabeça no travesseiro, porque as raízes ressecaram tanto, né, que parecia que espetava assim, a cabeça, assim, o cabelo espetando no couro cabeludo. E aí chegou um dia que eu fui para o banheiro, raspei o cabelo, e foi a melhor coisa que eu fiz. E aí os cabelos caíram. E eu usei touquinhas, enfim, durante a quimioterapia toda, eu fiquei bem, né? Quando entrou na branca, que foram outros tipos de efeitos colaterais, veio a questão da neuropatia periférica, né? E aí eu comecei a sentir dificuldade para andar, né? Aí eu comecei a tomar olírica, né? Comecei a tomar vitaminas, enfim, para ver se era algo que ia ser momentâneo, e na verdade eu estou sentindo os efeitos da neuropatia até hoje, né? Ela deu uma amenizada, mas ainda eu não sinto bem os pés. Até fiz laser terapia, até não sei quem que falou, não me lembro quem falou na palestra da doutora Marielle, que fazia logo após a laser terapia, logo após a atividade física, né? E eu fazia sessões assim esporádicas. Mas, de uma forma geral, né, a quimioterapia, eu não fiquei, eu passei bem o tratamento, sabe? Então, por quê? Porque eu me foquei muito em não pensar na doença. Eu me mergulhei no trabalho, mergulhei nos estudos, né? Eu sabia quais eram as batalhas, né? Então, a quimioterapia, depois eu tive a cirurgia, né? A cirurgia também foi bem desafiadora, porque na primeira fisioterapia que eu precisei fazer para levantar o braço, a sutura abriu, e aí tive um processo aí até cicatrizar, para poder fazer a radioterapia. Então foram alguns desafios, né? Assim, o maior deles, né, foi realmente essa batalha grande do câncer, mas eu acho que eu acho que a atividade física, assim, o esporte, essa minha, como eu fiz triatlon, eu acho que isso me condicionou. O triatlon, ele é um desafio por dia, né? É você se esperando todos os dias. Eu acho que essa filosofia eu trouxe para minha batalha também, sabe? Para minha batalha com o câncer. E hoje eu me sinto bem, né? Eu engordei um pouco por causa dos corticoides, também a hormonioterapia, enfim. Eu estou tentando voltar, não vou conseguir, eu sei que eu não vou conseguir voltar ao mesmo ritmo que eu tinha anteriormente, mas eu estou voltando aos poucos, um passo de cada vez. Estou com uma nutricionista, né? Então, são coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida, adaptando dia a dia, né? E colocando, são pequenas coisas que você vai incluindo
né? E mudando o seu estilo de vida. Mas é basicamente isso, né? Isso. É basicamente muita coisa, né? Basicamente, muita coisa. Karen, bom, em relação ao seu processo formativo de sair da publicidade para a educação física e gostar da área de fisiologia, isso fez com que você se importasse mais com o tratamento do seu corpo, né? Isso foi importante, o estudo relacionado ao envelhecimento. O Selafisca é muito conhecido, inclusive para cá, né? O Vitor com a Sandra Matsudo. Nossa, tenho certeza que o Fabrício já foi lá. Eu já participei dos eventos dele também, que eles fazem, eu acho que em outubro, se eu não estiver errado, eles fazem vai ter os eventos simpósio. O simpósio do Selafisca. Esse ano é o Scott Powers que vem. Sempre aparece um da fisiologia do exercício. Aí, em relação eu fiz uma linha do tempo aqui, dezembro de 20 foi o início, né, do diagnóstico. O diagnóstico foi fechado em março de 21. Em março. Maio de 21 você começou a químio, né? Aí você fez 16 sessões, né? 4 vermelhas e 12 brancas. Realmente as pessoas associam a vermelha a ser mais potente, que causa mais efeitos colaterais. A gente ouve falar muito isso, inclusive dentro do hospital. Eu acho que é mais por causa do cabelo, né? Porque... E também, assim, eu mexia muito com o meu estômago, mas eu acho que na branca mexia mais, sabe? Na branca eu tive mais, assim, aquela coisa do refluxo, sabe? Entendi. Então, assim, dentro desse período aí da químio, como que foi os efeitos colaterais que você mais percebeu, que eram mais intensos, e se eram eles que te impediam, por exemplo, de realizar uma prática de exercício? Porque até então parece que você estava realizando. Assim, como eu até comentei com o professor Fabrício, eu fiquei com medo, quando eu soube do diagnóstico, como eu tinha aquela coisa que o exercício físico, ele promove a angiogênese, enfim, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que parar, porque enquanto eu não começar a quimioterapia, era esse negócio na minha cabeça, eu não vou poder fazer nenhuma atividade física, porque vai ajudar o tumor a crescer. Olha só, essa era na minha cabeça, é isso que acontecia, né? E eu não conseguia encontrar uma resposta para isso. E olha que eu pesquisei várias, não tinha informação, né? Eu não consegui, na verdade, não é que não tinha, eu não consegui encontrar uma informação que me convencesse. Então, eu fiquei quieta. E aí, quando eu comecei a químio, é que eu fui começar a fazer alguma atividade física, né? E então, durante a químio, a vermelha, eu até fiquei bem, sabe, a vermelha. Ela não me derrubava, né? Era mais assim, eu tinha prisão de ventre, eu tomei... Causava dores abdominais? Um pouco, mas não dores, né? Assim, era aquele mal-estarzinho, né? E mais assim, esse processo. Chegou a ter fadiga geral, cansaço Não, extremo? não, fadiga, um pouco mais na branca. Eu falei, a branca eu acho que me derrubou mais. Engraçado, né? A branca me derrubou mais. Porque. Em relação a você ser praticante de exercício e tal, você pensou que esses poucos efeitos que aconteceram, né, em relação ao que a gente vê de modo geral, que são muitos efeitos colaterais que as mulheres acompanham, você acha que tem alguma relação com a prática de exercício? Eu acho que sim, porque até descobrir o câncer, eu nadava, eu ia para academia, entendeu? Até eu descobrir. E quando eu descobri, eu fiquei com medo.
apesar do médico falar, não, você pode fazer atividade física. Só que aí, não sei, né? Eu comecei a, né, a pensar de uma forma, não sei. Sim. Né? E, enfim, aí você pós-químio fez a cirurgia, né? Aí eu fiz a cirurgia, e aí a cirurgia é algo que é mais complicado, né? Por causa, vamos dizer, eu tive a Agressivo, retirada, né? Eu tive a mastectomia. mastectomia. E aí, essa coisa de levantar o braço, até hoje, vamos dizer, ele não tá total, eu não consigo ter uma amplitude total, né, do movimento, mas porque ainda eu estou também com o expansor. E por causa dessa, como é que fala? Da ruptura, né, da sutura, eu não pude fazer como é que fala? A expansão com eles fazem uma expansão, né? Antes da rádio. E a rádio, o que acontece? Vai endurecer os tecidos, o tecido, né? Então, agora essa parte toda ela está bem dura, né? Onde foi Bem rígida, né? aplicada, bem rígida, isso. Compreendo. E quanto tempo você fez de rádio? Eu fiz 15 sessões, que eles falam que é só profilaxia, né? Sim. E agora a hormonioterapia por Agora, a um período, imunoterapia por pelo menos 5 anos. possivelmente até alta ambulatorial. É. Né? Você vai seguir acompanhando durante todo esse período, fazendo Então, retornos. agora eu estou num período já de exames, né? Já fiz vários, né? Aliás, eu vou estar no meu médico dia 4. E pelos resultados que eu já abri e vi, tá tudo bem. Né? Por enquanto, tá tudo bem. Muito bem. E continue assim. Aí as rotinas em relação ao pós-radioterapia, que assim, os tratamentos principais de quimio, cirurgia e rádio passaram. Como que está a vida agora? O que você diz para nós? Então, eu mudei a minha alimentação, né? O meu nível de atividade física não está tão intenso, ele está do leve para o moderado ainda, tá? Então eu tenho uma bike aqui em casa, sabe aquelas bikes de spinning? Sei, Né? sei. Eu tenho uma bike de spinning, eu tenho alguns pesos, então eu faço alguma coisa, né, de atividade física logo de manhã, né? Eu acordo, já vou lá para bike, ou faço alguma coisa de algumas séries, né, com peso, mas eu não voltei para academia, né? Não voltei a nadar, infelizmente, porque também por causa da rádio, né? A rádio eles pedem pelo menos aí uns 6 meses, né, sem cloro. Então, Fica um tempo sem então piscina. eles me falaram, olha, até o final do ano seria bom você não voltar na natação. E mesmo Inclusive, por causa do braço, né? Enquanto sim, eu não fizer a colocação da prótese final, da prótese mamária, eu realmente ainda eu tenho essa fase aí. entendi. Inclusive, eu não tenho certeza se a Marielle citou isso, né, em relação a exercício em água. Não é muito Ela recomendado. não é recomendado. Não, principalmente durante o tratamento, que sua imunidade cai muito, né? E agora que eu estou vendo, vamos dizer, a retomada do meu sistema, né, imunológico, que está melhorando, mas realmente por causa das bactérias, proliferação de bactérias, eu achava que era mais por causa da irritação da pele, não especificamente por causa da proliferação de bactérias, né? Eu creio que tem relação com as duas coisas, né? O ressecamento da pele, como você citou, existe um problema de exposição ao cloro, enfim. Bom, Karen, eu queria te agradecer Eu que pela agradeço. disponibilidade.
passou muito rápido o tempo da sua conversa. E eu vou chamar o professor Fabrício para conversar um pouquinho com a gente aqui também. Tá bom. Tá bem? Muito obrigado. Obrigada boa noite. A vocês. Valeu. Boa noite. Professor Fabrício, boa noite. Estou aqui, deixa eu abrir minha câmera. A câmera desse notebook aqui não é muito boa, não. Vocês viram aquele dia na aula, né? Não é tão nítida assim. Eu estava num lugar claro, inclusive, aquele dia. Hoje nem tanto. Estou aqui no quarto da minha filha. Bom, eu estava aqui olhando, escutando atentamente a Karen, né? Boa noite, Roberto. Boa noite, Karen. Boa noite aos demais 12, né? Os 13 alunos que estão presentes aqui. E eu costumo dizer, né, que quando a gente conversa ou escuta pessoas que viveram, né, que vivenciaram aquele assunto, né, aquela questão, eu não gosto nem de falar problema, né, e acaba sendo um problema pelos relatos que ela disse aí, mas está aqui para contar para a gente como foi. Às vezes a gente fica ali 3 horas de manhã, 3 horas à tarde falando sobre o assunto, e depois vem o Roberto com 3, 4 plantões, a Mariela com mais 2 ou 3 horas de palestra no sábado, e de repente a gente tem uma série de informações aí, tão importantes quanto, ou até mais importantes, né? São detalhes, enfim, do histórico, embora muitos possam considerar como um clinical case, né? Um caso clínico aqui, porque tem vários fatores, né, Karen? Como você disse, você era ativa e descobriu a doença. Só que aí na minha cabeça passa, e se não fosse ativa? Não tem como a gente medir. Né? Se você fosse sedentário e descobrisse, será que seus linfonodos responderiam da forma como responderam? Ou se de fato mesmo teria tido uma metástase para outros tecidos, para células mais longes daquela que estavam ali, né? Então são aquelas perguntas que a gente pensa, ou aquelas questões que o exercício talvez possa ter um fator protetor, né? E eu lembro que eu comentei muito bem na aula para vocês, eu notei várias coisas que ela disse aqui, o Roberto também, só estou olhando meio do lado aqui, deixa eu jogar mais para frente, da questão quando ela levantou, né, da angiogênese, que é um dos maiores temores que as pessoas que têm a doença têm, né? E ainda é objeto de discussão. Então, o paciente oncológico, no caso a Karen e outros, os que têm aqui na família, é uma dúvida muito comum, né? Porque, como vocês viram, o tumor ele se alimenta da periferia, ele tem o seu próprio meio de produção de energia, mas ele precisa também de alguns nutrientes. Mas a angiogênese, ela acaba sendo disparada por sinais fisiológicos e moleculares diferentes que podem até mudar, né? Lembro que eu usei aquela palavra shift, né, na palestra, o metabolismo do tumor e isso fazer com que ele seja mitigado, né? Então, quando você fala que vai ficar 6 meses parado, eu acredito que é mais relacionado à questão mecânica do movimento, mais do que outra situação. E tem algumas coisas que eu gostaria de levantar aqui em relação ao que você disse, né? Celafisques, por exemplo. Tipo, a hora que você citou, eu falei, Santo André não tinha ligado os pontos, porque Celafisques, na verdade, o professor Vitor e a Sandra, não sei nem se eles são casados, eles eram. Não sei se separaram. Agora não, separaram. Agora não mais, né? Mas na minha época era. Como eu sou do interior de São Paulo, sou de Rio Claro, e foi o primeiro evento, não assim, um evento grande, mais famoso, que eu participei apresentando tanto pôster como oral. Então também tem uma história, né? Eu lembro que foi num auditório gigantesco ali em frente a... Eu lembro que, não sei qual, Trianon MASP, não lembro agora. Rebouças. E aí tem um centro de convenções Rebouças ali perto de um hospital. Eles faziam lá, normalmente. E aí eu, né, nessa época ainda não namorava, depois comecei a namorar a minha atual esposa, que é de Osasco, ficava por ali, e às vezes não precisava mais pagar hotel, né? E aí isso é legal, né? Porque as histórias, elas vão se cruzando, né? E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção e que aconteceu aqui também, foi a questão da pandemia gerar as subnotificações. Então, muita gente, aquela história das cirurgias eletivas, não eletivas, a procura pelo hospital... Peraí, só um minutinho, fala. Tá bom. Tá. Só tive uma pequena interrupção aqui, que a minha filha precisou me avisar um negócio, tá? Tá bom, eu tô aqui. Que a minha esposa saiu, ela tá aqui. E aí, pensando, né, nessa época aí, de tudo que aconteceu, os médicos daqui também relataram subnotificações, aumento do número de casos, que as pessoas deixaram de procurar os hospitais para fazer, principalmente as mulheres, que têm uma campanha, os homens também têm uma campanha
forte em relação à próstata e mama, né? E aí aconteceu isso daí. Então, isso me chamou muita atenção quando você relatou, né? E aí, quando você falou que a descoberta foi o aparecimento de um linfonodo, né? Eu te entendi plenamente quando você olhou para aquilo e falou, não, já faço meus exames, né? E aí, quando você falou da conclusão, né, do laudo, carcinoma em metástase infiltrando no linfonodo, né? Foi isso que você falou aí. Eu imagino o susto, né? Porque o carcinoma, de fato, ele tem divisões, ele tem subdivisões, mas quando olha para metástase, né? Na verdade, o linfonodo, ele foi, nesse caso aí, um salvador, porque ele apareceu justamente pelo fato da doença estar ali, né? E aí passou por 1, 2, 3 exames até descobrir, né? Enfim. Quando eles fizeram o esvaziamento axilar, né? Que eu fiz o esvaziamento, eles retiraram 17 linfonodos e 2 estavam comprometidos, né? Sim. Então, foi um sinal, né? Que as coisas não estavam indo bem naquele momento, né? E você citou também o Scott Powers, né? E eu tenho uma história com o Scott Powers, não assim, direta ou indireta, que ele é um grande amigo do meu orientador de pós-doutorado, de doutorado, que eu falei para vocês que eu fiz em Portugal, José Alberto Duarte. E quando eu estava em Portugal, estava lá mexendo no meu computador, aí chega uma pessoa assim, falando em português arrastado, que ele fala um pouquinho, justamente por causa dessa amizade, e depois começou a falar inglês. E aí ele perguntou onde estava o Zé Alberto, eu não sabia onde estava, eu perguntei quem ele era. E eu já tinha lido os livros, e a hora que ele falou, Scott, eu falei, bom, né, Scott pode ter um monte, eu vi que não era americano. E aí depois o professor foi falar para mim que era Scott Powers, você imagina a minha cara, né? Você olhando para a cara de um dos seus ídolos, não só pelos livros e outras coisas, né? E aí, depois eu fui trabalhar com o Zé Duarte aqui no Brasil também, e aí o Rafael, que foi o meu supervisor de pós-doutorado, que eu citei também, que foi banca do Roberto e que é um dos cabeças ali daquele guia, né, que você, acho, né, Karen, colocou lá no nosso grupo, tem ajudado bastante com essas coisas também. O Rafael fez um pós-doc com ele durante 1 ano, lá nos Estados Unidos também, e voltou com algumas técnicas novas, enfim. Então, você vê que nada é por acaso, né? Tem coisas que vão se cruzando e a gente começa a conversar aqui. E depois você falou da químio branca e vermelha, né? Então, nós temos um caso aqui, um caso clínico mesmo, né? Porque normalmente é o contrário. Mas o seu organismo, de alguma forma, respondeu à doença de uma forma, ao tratamento de outra. Que muita gente foca na questão do enfraquecimento capilar, né? E etc. Mas você teve mais desconforto com a branca do que com a vermelha. Isso também é passível de algumas explicações, né? E agora você está na hormonioterapia, que é justamente, basicamente é o bloqueio, né, de receptores para os hormônios, porque esse é um gatilho, que a gente chama de trigger, né, em inglês, para a volta da doença. Você disse que abriu os últimos exames e que aparentemente está tudo bem, né? E isso é ótimo de ouvir, porque é o que eu falo, sentir na pele outras coisas, e você estando aqui na disciplina, o Roberto teve essa ideia de chamar você aqui, de pronto, eu já aprovei, né? E aquele medo do exercício que a gente falou lá no início é super normal. Basicamente, todas as pessoas vão sentir isso, e eu acho que você não é exceção, porque a gente imagina que vai mexer com um monstrinho que está ali tentando ser contido pelo sistema imune, e você está, na verdade, despertando a fera. Não é mais ou menos essa ideia? Eu achei que ia se espalhar mais ainda, enfim, na minha cabeça, e até essa coisa da metástase, né? Eu até estudar todas essas coisas e começar a ler e ter contato com pessoas, a minha ideia era exatamente a mesma. E isso já tendo passado por várias formações. Então, você imagina a população em geral. Então, assim, como isso aqui vai ficar gravado, eu acho que o seu depoimento, né, o seu relato, ele é tão rico, mas tão rico, que ele não mereceria ficar só aqui restrito, sabe? A gente depois tentar transformar isso num link de YouTube, como eles fazem ali normalmente, isso ser divulgado como material para as pessoas que passam pelo mesmo problema. E agora a gente sabe, né? Tem muitas pessoas passando por esse problema aqui dentro dos hospitais, enfim. Pensando no fuso horário, né? Em outros lugares estão descobrindo a doença agora, num hospital, sei lá, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão. Isso é mundial. A gente está falando de uma doença que ocupa o 2º lugar, né? Entre as que mais levam as pessoas a óbito, né? Então, assim, o Roberto tinha perguntado se eu queria fazer alguma pergunta,
isso aqui em off, tá? Pelo WhatsApp. Aí eu falei, não, deixa que eu tenho algumas considerações para fazer. E assim, te agradecer, tá? Pela participação na disciplina, com as dúvidas, com os relatos. Pode ter certeza que você ajudou muita gente a melhorar para a próxima turma, para as discussões que eu e o Roberto a gente ainda vai ter em relação a trabalhos futuros aqui no hospital, as parcerias que a gente está iniciando. Então, assim, de coração, a gente agradece muito, muito, muito a sua coragem e a sua paciência, né, de lidar durante esse 1 mês aqui que a gente está dentro da disciplina, tá? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Foi muito, assim, esclarecedor, né? A grande pergunta, né? Até escrevi ali, a grande pergunta que eu fiz para o professor Fabrício, né? Que ele me respondeu. E é assim, uma oportunidade de realmente de transferir, né, isso que eu passei também para as pessoas, porque não foi algo comum, né? Quando a gente fala os exames, por exemplo, de mamografia, que são os mais comuns, né? Ou de ultrassom de mamas, quer dizer, não pegaram, né? Então, às vezes você precisa ir um pouco além, né? Um pouco mais a fundo. E que então, era o seu mim, ele estava escondido, numa outra estrutura, não necessariamente a glândula mamária ou adjacente, ou tecido adjacente, mas a gente sabe que é um local de investigação mesmo, porque boa parte das cirurgias há o esvaziamento axilar, justamente para evitar uma recidiva. Isso. Então, talvez isso, sei lá, talvez nos exames convencionais isso ainda, embora eles apareçam, né? Tem alguns ali que dizem como está e tal, mas talvez a tecnologia ainda precise avançar para atingir o maior número de pessoas, não que não seja feito, mas talvez alguma tecnologia que, num screening um pouco mais geral da população, das mulheres, principalmente que procuram, né, os exames periódicos de 6 meses e 12 meses, isso seja detectado o quanto antes, porque você é uma prova de que isso aumenta a sobrevida. Né? Você está aqui... Uma coisa que eu aprendi realmente é que não existe quer dizer, a prevenção é nosso estilo de vida, né? É o estilo de vida saudável. E, na verdade, quando a gente fala de exames clínicos, eles, na verdade, vão ajudar a detectar no início, né? O quanto antes. Né? Não que eles sejam preventivos, né? Então é uma coisa que eu aprendi também nesse processo. Isso, são questões de termos, né? Que a gente pensa de prevenção não é o exame, né? Na verdade, ele pode ser para outras coisas. E aí, sim, não sei se apareceu para o Roberto, eu acho que sim. A Laís ela levantou a mão. Laís, você quer perguntar, fazer alguma colocação? Fique à vontade. Oi, boa noite. Primeiro agradecer a Karen. O áudio está bem ruim, eu não estou ouvindo. Melhorou um pouco? Agora sim. Primeiro agradecer a Karen pelo relato. Esse compartilhar é bem interessante, né? Bem importante. Eu não trabalho diretamente com o setor de oncologia, mas é assim que a gente vê que cada relato é diferente, né? Eu comentei no plantão passado sobre a laser terapia e agora ela mostrou numa outra vertente, né? Que ela fazia esporádico e não depois de cada atividade. Então, foi bem legal. Obrigada mesmo pelas dúvidas, por tudo, assim. Eu acho que esse módulo, até agora, após ter me enriquecido muito, mas foi o que eu mais interagi, o que eu achei que eu cresci mais profissionalmente. Agradecer os professores, inclusive, por isso, né? E dizer que em relação à questão dos diagnósticos, o que ela falou de buscar fazer sim, né, os exames é bem interessante. Como onde eu trabalho, eles têm aquele equipamento de ImageCare, que nós chamamos, que é aquela tomografia de corpo inteiro, né? Se tornou um protocolo que qualquer médico de qualquer especialidade solicite esse exame para todos os pacientes dentro do plano, porque é um plano só de rede próprias do que eu trabalho, né? E a quantidade de diagnósticos
que nós tivemos, a Aí. quantidade de pacientes que tinham algum foco em qualquer parte do corpo e que nós conseguimos fazer uma intervenção o mais precoce possível, né, foi incrível, principalmente homens em relação à CA de próstata. Assim, é absurdo. Precisou contratar profissionais de reabilitação uroginecológica para acompanhar esses pacientes no pós-operatório, porque a quantidade que nós tínhamos não supria a demanda, né? Então, assim, era um momento delicado. Eu trabalhei na linha de frente e às vezes nós não entendíamos o paciente falar assim, exame de rotina, mas eu quero fazer, né? Mas com esse relato dela se mostra muito claro que em casos específicos, se deixasse um pouquinho para depois, a gente não sabe como seria, né? Então, mais uma vez agradecer a Karen por essa parte, né? E eu queria mesmo falar disso, dessa importância dos exames, né? Nós temos um protocolo de, no máximo, 30 dias, sendo um caso cirúrgico, expor esse paciente ao procedimento, né? O paciente não pode esperar mais de 30 dias para passar pelo... Caiu só para mim? Caiu. Eu ia perguntar para ela o nome do exame que ela falou e que eu queria anotar. Procedimento. Então, é uma equipe direta, é tudo muito direcionado. Precisavam, às vezes, fazer um tratamento, passar por uma quimio, uma rádio ou até uma intervenção cirúrgica, isso passaria despercebido em outras situações. Porque, como eu falei, prostatectomia, assim, o auge, né? Foi muitos casos, são muitos casos. E isso é um perfil de paciente que não busca esse tipo de avaliação, né? Tem uma questão cultural, tem uma questão... eu acho que é mais a cultural mesmo, né? Aqui no Brasil, o homem não se preocupa com esse tipo de situação, né? Então, não busca uma avaliação. E como isso faz diferença no tratamento, né? Pré e pós-diagnóstico. É isso. Obrigada. Ok, Laís, obrigado pelo comentário. Você falou o nome de um exame, a gente não conseguiu entender direito. Se você puder repetir. Chama Imagicare. É uma máquina de tomografia que faz a tomografia do corpo todo. Você não precisa entrar na máquina, fazer de um segmento, entrar na máquina, fazer de outro, entendeu? Ok, entendi. E aí você pode pesquisar, por exemplo, na tomografia, toda a parte venosa, toda a parte de linfonodo, você já vai especificando tudo o que você quer buscar. E é um exame aí, mais, o protocolo da metodologia... desculpa, acho que está dando delay. É uma metodologia mais precisa ou mais esclarecedora do que o PET scan ou é basicamente a mesma coisa? É que ela não é só para identificação de câncer, né? É para tudo. Entendi. Né? É KER? Care deve ser de cuidado. C-A-R. É care mesmo, de cuidado? Isso. Vou depois me aprofundar nisso. Então, o que a gente faz? Faz toda a tomo e aí não é um laudo comum. Precisa, pelo menos lá onde eu trabalho, né? Cada parte da tomo é encaminhada para um especialista daquela área. Então, acaba sendo uma avaliação muito mais precisa. Sim. Ótimo. Sempre bom, né, Roberta? Tá vendo? É uma ideia interessante, né, da gente trazer. Aqui não são todos os módulos que estão ligados a doenças específicas, né, como o câncer, mas é bem interessante essa interação, porque com certeza a gente vai se deparar com isso muito em breve por aqui. Sim, é isso. Bem, seguindo agora, a gente tem alguns minutos, professor, e a ideia era o senhor fazer um relato para a gente do que é o nosso projeto em Cuiabá, de como que isso ocorreu e os próximos passos do projeto. Tá bom.
sintetizar para a gente? Não Eu vou passar tentar, muito. vamos lá. Vai ser um grande exercício aqui, que você sabe muito bem, né? Assim, a minha história com o tema, ela começa, na verdade, antes do meu doutorado, né? Porque eu ia trabalhar com esse tema. Então, seria exercício, suplementação de leucina, num projeto em parceria com a Unicamp, né? Eu estava na Unesp à época, tinha lido, já tinha algumas leituras em relação a isso, montado um projeto, mas aí depois a parte exercício ela acabou não indo à frente, nessa parceria com a Unicamp, e aí eu acabei trabalhando mesmo com ratos e com modelo de desnutrição, recuperação com diferentes tipos de dieta, ajudava os colegas que trabalhavam com os modelos animais de diabetes, de obesidade, enfim, dentro do nosso laboratório, né, como eu disse para vocês, a minha expertise sempre foi maior com o modelo animal, e depois isso me levou à necessidade de procurar a pesquisa com seres humanos, né? E aí ficou armazenado ali no passado isso. Aí eu acabei fazendo doutorado nessa área e acabei indo para Portugal também aprender algumas técnicas, e lá eu estudei a apoptose. E lógico, quando você está estudando a apoptose, não tem como você fugir de alguma leitura sua de revisão da literatura, ou algum assunto que você vai discutir dentro do laboratório e falar sobre câncer, porque câncer e apoptose, eles andam de mãos dadas, né? Tem uma relação muito intrínseca ali entre as duas coisas. E ficou, né? Aí depois eu vim para cá, comecei a trabalhar com modelo animal ainda. O Roberto foi um dos meus alunos que trabalhou com isso, né? Um dos artigos, acho que ele até mostrou num dos plantões aí, quando a gente trabalhou com estresse oxidativo, enzimas antioxidantes, marcadores oxidativos celulares, enfim. E depois um projeto com HIV, que eu orientei 2 alunos, né? HIV exercício foi minha primeira experiência tendo um projeto com seres humanos. E aí depois surgiu uma oportunidade de eu ir para a UEL, né, em Londrina. Na verdade, eu estava me organizando para ir para os Estados Unidos em 2016, tinha um projeto, tinha lugar para ir, tinha ido para lá, já conheci o lugar, entrevista, enfim. E aí depois o governo, naquele ano, cortou todas as bolsas de pós-doc fora do país, né? E a gente vive, às vezes, picos, né, de coisas boas e coisas ruins, pensando em ciência, e sempre muito complicado para quem quer viver de pesquisa, seja com bolsa ou com projeto financiado. Mas, como eu sempre digo, né, lá eu não iria trabalhar com esse tema, e eu acabei concorrendo a uma bolsa em Londrina, que era para trabalhar justamente com esse tema, lá com o Rafael Deminici, e com o envolvimento direto do professor Zé Alberto. Então, eu não fui para lá por causa do Zé Alberto. Eu fui, depois eu descobri que ele estava. E ele descobriu que eu ia entrar. Né? E ele tinha sido meu orientador em Portugal, né? E aí ficamos 1 ano estudando aqueles ratos, né, que a gente induz lá a doença, e todos aqueles dados que eu mostrei para vocês, né, da escadinha, aqueles 2 trabalhos publicados lá na Medicine Science, enfim. E quando eu voltei para cá, eu sabia que ia ser difícil trabalhar com células, né, inoculação de células tumorais dos animais, e aí soube que no hospital tinha ou ainda tem, né, um núcleo de investigação, de pesquisa. A gente se aproximou minimamente, depois começaram a surgir eu descobri que eles organizam eventos lá dentro do hospital, tem um auditório gigantesco, super bonito, assim, super moderno. E aí, por causa dessa proximidade, eu tinha levantado a lebre, né, da questão de ter uma academia lá dentro, começar a submeter os pacientes ao exercício. Eles começaram a convidar a gente para dar palestra, né? Então, eu dei acho que umas 3, 4 palestras lá. O Roberto sempre envolvido ali na organização, sempre ajudando. E aí eles foram pegando, como a gente diz, né? Pegando confiança. E aí a gente acabou montando um projeto que hoje, né? Depois, com diversas adaptações, deu origem à tese de doutorado, o projeto de doutorado do Roberto. E aí, baseado, né, na análise, a partir de testes físicos e de questionários, né, que até a gente falou lá sobre, que levantam questões relacionadas à sarcopenia, tempos de internação, de pacientes pré-cirúrgicos, né, onde Roberto e equipe estavam muito cedo ali no hospital para recrutar esses pacientes que dali iriam subir, né, que é o termo que eles usam lá para a cirurgia, e a gente coletava alguns dados físicos, de composição corporal e alguns questionários, e disso surgiu o projeto, né? Falou, comitê de ética, né? Aquela coisa toda, a gente começou a coletar,
E aí, depois de alguns anos, um ou dois, a gente estava um ano e meio coletando, né? E sorte que a gente já tinha conseguido uma gama de resultados e de levantamento de dados bastante grande, veio a pandemia, e a gente parou, o Roberto seguiu com aqueles dados e foi analisando, e aí depois a gente começou a pensar no passo seguinte, né? Que seria a implementação da academia. Conseguimos doação de equipamentos para ter um espaço lá dentro para começar a funcionar uma academia para aqueles pacientes. Depois isso esfriou um pouquinho, mas logo depois veio a pandemia, né? E ficou em stand-by aí durante esses 2 anos, como a gente sabe, e agora que as coisas estão minimamente melhores comparado a outras épocas que a gente já teve que passar por conta da pandemia da Covid-19. E aí, quando a gente tentou retomar esse assunto, lá dentro já não tinha muito espaço, até forneceram lá um espaço, mas eu não achei tão adequado assim. E aí acabou surgindo uma parceria com um sindicato, né, de policiais civis aqui do estado de Mato Grosso, que, por coincidência ou não, é em frente ao hospital. É literalmente em frente. Você atravessa a rua e aí chegou no local. Eu, naquele projeto com HIV, eu tinha orientado um aluno, que é o Alessandro, foi meu primeiro aluno de mestrado, que é justamente um policial. Ele ainda está na ativa. E aí ele me colocou em contato com o presidente lá do sindicato, a coisa andou, e essa semana a gente conseguiu assinar a parceria e estamos recrutando pacientes com câncer de mama para fazer uma aula inaugural e depois fazer com que as coisas aconteçam com cara tanto de projeto social como com cara de projeto de pesquisa. Então é mais ou menos nesse ponto que a gente está, né? E hoje, oficialmente, né, o Roberto ele defendeu há alguns dias, mas a gente teve que adequar de acordo com as recomendações da banca, que não foram poucas, né? A banca do Roberto foi, digamos, pesada, né, com membros que discutem a área, que publicam na área, né? E hoje a gente conseguiu, depois de traduzir o artigo e arredondar, submetê-lo, né, para o Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. E aí agora a gente está esperando as primeiras pauladas, né, ou os elogios, ou que pelo menos a gente já sabe que ele foi para revisão, né? E aí a ideia daqui para frente agora é trabalhar com as mulheres, primeiro câncer de mama, e depois tentar estender, expandir esse projeto para outros pacientes e outras pacientes lá do hospital no qual a gente tem a parceria. Então, assim, bem resumidamente, né, por conta do tempo que a gente tem aqui, é basicamente isso. Algumas outras coisas eu falei, né, Roberto, na aula, para as pessoas que estavam ao vivo ou para as pessoas que assistiram depois. E para quem... muitos relatam isso que a Laís disse e outros falaram, né, que nessa disciplina acaba enxergando algumas coisas, mesmo aquelas pessoas que não trabalham com esse tema, mas dá para entender, porque é uma doença que ela, de alguma forma, me entendam bem, tá? Ela fascina, entre aspas. Porque depois das doenças cardiovasculares, é a segunda doença que mais mata no mundo, certo? E ela começa por um erro do nosso próprio organismo, pensando em morte, vida e divisão e proliferação celular. Cada paciente tem um tipo de mutação diferente, responde diferente ao tratamento, e aí vem alguém, nos últimos anos, né, principalmente o pessoal lá da Oceania, e daquele lado lá, Estados Unidos, também em Canadá, começaram a levantar a hipótese do exercício como prevenção e tratamento, e aqui estamos nós, discutindo alguns dados, falando sobre essas questões que são extremamente importantes, né? Então, não acaba aqui, né? Não acaba aqui, tem muita coisa, a gente olha no PubMed, ou ResearchGate e outras bases, todo dia surge alguma coisa, e a gente acredita, por exemplo, que o trabalho do Roberto vai contribuir demais, que a gente mandou para uma revista clínica, né? Então, você olha por um nome, né? Research in Clinical Oncology. Então, rapidão, eles olharam que já estava dentro do escopo da revista, e ali tem coisas que são clínicas mesmo, né? O fato de sujeitos terem menos massa magra antes da cirurgia fazer com que eles fiquem mais tempo no leito, por exemplo. Para alguns que estudam mecanismos, por exemplo, e fiz isso a minha vida toda, você olha, não, isso parece óbvio, mas não é. Porque se fosse, não estaria acontecendo tanto como acontece, e precisa de alguma intervenção, algum ponto onde isso precisa ser pego dentro dos hospitais, de clínicas, enfim. Então, eu acredito que essa pós, ela vem muito nesse sentido, né? Vocês já fizeram outras disciplinas, enfim, e ela tem essa característica de fazer a gente pensar.
a parte clínica, eu acho que se eu fosse médico, eu ia ser clínico. Tipo um Dr. House da vida, que não se especializa em nada, porque gosto bastante dessa troca, né? De conceitos, de coisas que, como esse relato mesmo da Karen, né? Que mostra, às vezes, que nem sempre é igual para todo mundo que faz aquele tratamento. Por que vocês acham que nomeado de branca e vermelha, não necessariamente pela cor, né? Mas talvez pela agressividade do tratamento, nem sempre é isso que vai acontecer, né? Ou pessoas que eram fisicamente ativas também antes de descobrir a doença, também tem um mau prognóstico. Tem um diagnóstico pesado e um prognóstico não tão bom assim. Aí você vai por terra praticamente tudo aquilo que a gente discute. Mas quando você vai para a clínica, para os casos, você começa a entender. Tem a questão familiar, tem a questão ambiental. Sei lá, uma simples anamnese com a pessoa diz algumas coisas. Isso é uma coisa que para mim foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei com animal. Meu contato ali era com a minha orientadora, colegas de laboratório, ao final de cada experimento, sacrificando aqueles animais, né, e publicando artigo. E aí, de repente, isso vai incomodando um pouco, né, porque você quer ver as coisas acontecerem, na verdade, para a pessoa mais próxima de você que tem aquele problema, ou as pessoas que você conversa, ou você está num restaurante, num shopping, você vê uma pessoa que nitidamente está com a doença, ou porque perdeu o cabelo, ou porque está sob, né, quimioterapia ou radioterapia, e a aparência às vezes não nega. E aí você fala, puxa, será que a minha pesquisa ali vai atingir essas pessoas? Então, às vezes fica essa coisa. Então, é aí que a gente quer chegar, mais ou menos, quando o Roberto fala de futuro, né? É tentar fazer com que essas coisas que a gente discute aqui chegue ali, né? Assim, pensando em transferência mesmo daquilo que a gente está fazendo. Não é fácil, mas a gente passou por muita coisa ao longo acho que a parte mais importante é que a gente teve paciência. Você precisa ter paciência para lidar com essas coisas. E aí, esse cara que vocês estão aqui toda terça-feira, corrigindo as provas de vocês, conversando, é um dos caras mais pacientes que eu já encontrei na minha vida, assim, de respirar e fazer a coisa acontecer, né? Então, hoje imagina o orgulho para mim, o cara ele acabou a iniciação científica dele, veio para o grupo, fez mestrado, fez doutorado comigo, e hoje é parceiro aqui, toca a disciplina, independente do título de doutor ou não, mas as coisas acontecendo ali. Então, eu acho que em relação a isso também vocês estão em ótimas mãos. Basicamente é isso, Roberto. Assim, não sei se você quer fazer mais alguma colocação, ou se alguém que está aqui quer dizer mais alguma coisa, mas é basicamente isso. São muitos anos resumidos aqui em alguns minutos. É verdade, professor. Eu acompanhei boa parte das coisas que o senhor disse, né, desde que o senhor está no Mato Grosso. Eu cheguei no grupo em 2010, né? Eu tinha um ano e pouquinho que o senhor estava na UFMT. Fiz parte de todos os projetos, basicamente, aí do grupo. Enfim, eu queria, na verdade, era verificar se tem alguma dúvida, alguma pergunta da turma. Se alguém quer dizer alguma coisa, eu vou olhar aqui também. Não. Então, era isso. Bom, a ideia de hoje era trazer o relato da Karen, mostrar um pouquinho do que ela passou, do que é a doença, do que é viver a doença, do contexto que é vivido, pelos procedimentos que se passam, e falar um pouquinho da nossa história aqui, né? O que nós fizemos, aonde estamos e para onde desejamos ir. Né? No mais, era isso. Então, eu agradeço a participação sua, Karen, agradeço muito, obrigado, agradeço ao professor Fabrício por contribuir conosco também, por ajudar bastante, está sempre disposto a contribuir com a gente. Eu tenho que estar aqui mesmo. E a ciência é isso, né? Hoje a gente está investigando para levar a atingir o maior número de pessoas possível com essas atitudes nossas aqui do dia a dia, enfim. Eu queria só falar uma coisinha. Eu acho que uma das grandes coisas é realmente a gente precisa acreditar na ciência, né? A gente precisa acreditar que existem pesquisadores, né, que vão encontrar, enfim, a cura, vão encontrar os caminhos, né, para melhorar realmente a nossa qualidade de vida.
Então, eu gostaria de agradecê-los, né, muito por esse curso. Eu, assim, hoje eu penso que, apesar do câncer, vamos dizer, ter feito, vamos dizer, na verdade, ele foi um momento de reflexão na minha vida, porque eu acho que agora eu quero me especializar nessa área também, né? Eu acho que ele veio como uma oportunidade, né? Porque a gente pensa, por que que isso aconteceu comigo, né? Talvez esteja aí a resposta, né? No meu caso. Mas eu gostaria de agradecê-los muito por este curso, assim, me enriqueceu muito como profissional, como estudante, e eu quero realmente continuar nesse caminho. Obrigada, viu? A gente que agradece. Obrigado, Karen. Bom, galera, então, uma boa noite a todos, bom descanso. A gente Obrigado, tem Isabela. até o dia 30 aí, tá, para terminar as atividades avaliativas, para quem não concluiu, tem um questionário para responder, tá bem? Aí, no dia 30, a gente finaliza o grupo. Boa noite e obrigado. Valeu, Roberto. Até a próxima.